classificação das tutelas, talvez, né, quem é formado provavelmente já viu isso. Eu coloquei no roteiro as cinco tipos, espécies principais de tutela jurisdicional no nosso processo civil. Só destaquei que a teoria ternária, como o nome já diz, se contenta com 3 tipos de tutela: declaratória, constitutiva e ponderatória. E para a teoria quinária, ela também acrescenta a mandamental e executiva lato sensu. Lógico, né, cada um vai ter a sua visão. Tem o professor José Roberto Santos Bedac, por exemplo, vai seguir a teoria ternária, se atribui a teoria quinária ao Pontes de Miranda, mas para a teoria ternária, a ideia de mandamental e de executiva lato sensu estariam dentro da sentença condenatória. Mas eu vou então falar um pouquinho sobre cada uma delas e aí depois a gente conclui. Na declaratória, o objetivo é apenas declarar a existência ou não de uma relação jurídica. Ela vai ser muito comum nos nossos processos no Fórum Pedro Lessa. Quer dizer, se quer que o juiz declare a inexigibilidade de determinado... Tá voltando. Se quer que o juiz declare a inexigibilidade de determinado tributo. E essa sentença declaratória, essa decisão declaratória, ela vai ser suficiente para resolver o processo. Se houver a manifestação judicial no seguinte sentido: o tributo é inexigível, pronto, acabou, a fazenda não pode mais cobrar o contribuinte em relação àquele tributo. Na justiça estadual, são muito comuns as ações investigatórias de paternidade. Então, tudo bem, o sujeito pode acumular um pedido de pensão, pode entrar com outra demanda, mas se a dúvida dele é apenas quem é o pai ou não, se a dúvida dele é apenas saber se o João é pai dele ou não, porque o João, o menino, quer um pai, quer ser reconhecido, e o João fala: não, o menino é rico, ele não precisa de pensão, mas ele quer saber quem é o pai dele. O João não quer aceitar a paternidade, a declaratória vai ser suficiente. Olha, vai fazer o DNA, fulano realmente é o seu pai. Outro exemplo, ação declaratória de constitucionalidade, que é julgada pelo Supremo Tribunal Federal. O próprio nome já diz, tratar-se de uma discussão envolvendo apenas uma tutela declaratória. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que aquela lei, aquela norma está em acordo com a Constituição Federal, perfeito, acabou a discussão, pelo menos naquele processo. Também é possível, embora não seja comum, uma declaratória sobre fato, que é a autenticidade ou falsidade de um documento. Isso vocês vão encontrar no artigo 4º do Código de Processo Civil, como está aqui na lousa, né? O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de relação jurídica, o que é comum, e da autenticidade ou falsidade de documento, o que é até um pouco estranho, né? Mas uma decisão judicial sobre a existência ou não de um fato, mas é o que o Código autoriza aqui no artigo 4º, inciso 2º. Ainda quem diga na doutrina que toda sentença de improcedência é uma sentença declaratória, porque toda sentença de total improcedência, porque o juiz diz: olha, não, você não tem o direito que você pleiteia. Então faz sentido que uma sentença de total improcedência seja uma sentença declaratória. O segundo tipo que nós temos aqui são as tutelas, que essa classificação alguns doutrinadores usam para a classificação de sentença, então por isso que eu estou usando o termo, mas ficando no termo que eu propus, que são a classificação de tutela, quer dizer, as possibilidades de um processo de conhecimento, nós temos as tutelas constitutivas, que elas vão buscar a criação, a extinção ou a modificação de uma relação jurídica. Ou seja, a declaração de que eu tenho razão não é suficiente. Eu preciso de uma decisão judicial para criar ou encerrar uma realidade. Qual que é o grande exemplo? A ação de divórcio. O divórcio extingue o laço conjugal.
Então você tinha uma realidade de duas pessoas casadas e a sentença de divórcio ela vai desconstituir essa relação conjugal, esse laço conjugal, né? A realidade a gente nunca sabe, mas o laço conjugal, o vínculo jurídico de casamento vai ser desconstituído pela tutela na ação de divórcio. Na Justiça Federal, as ações anulatórias são exemplos de demandas que buscam a deconstituição de determinada realidade. Então, sempre que você tem uma demanda na qual a discussão ela vai dizer respeito a um vício, a um problema num ato jurídico, numa relação jurídica existente, a anulatória então vai apontar um vício, ou você vai tentar, na verdade, desconstituir uma determinada realidade. Claro que isso pode haver discussão, pode haver divergência, mas se vai declarar nulidade, não é apenas uma declaratória, mas o fato é que, no caso concreto, você pode ter um negócio numa anulatória desconstituído por conta da decisão judicial. E a tutela, talvez infelizmente mais importante, que é a tutela condenatória. E ela é autoexplicativa, o próprio nome já diz, né? Condenar, o desejo é imputar a alguém o cumprimento de determinada obrigação em favor de outra pessoa. Então há uma crise de inadimplemento. O A deveria ter entregado uma guitarra para o B e não fez isso. Então nós vamos precisar de uma demanda condenatória para que o devedor da guitarra entregue, caso, lógico, isso seja mesmo verdadeiro. Nós vamos ter, ao final desse processo de conhecimento, a formação de um título executivo judicial, no qual vai se delinear, vai se documentar uma obrigação, que pode ser de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar quantia. Então a ideia do condenar é de você obrigar alguém a fazer aquilo que já deveria ter feito. Há uma crise de inadimplemento, usando o termo da doutrina. Então vamos lá, para a teoria ternária, isso aqui é suficiente. Declaratória, constitutiva e condenatória. Professor Bedak, da USP, professor Daniel Amorim, que tem aquele manual de processo em volume único, adotam essa teoria. Para a teoria quinária, não. Faz-se necessário uma especificação melhor, uma divisão entre tutela condenatória, mandamental e executiva lato sensu. Só para quebrar um pouco, fiz, quando eu estava estudando para o concurso da Procuradoria da Fazenda Nacional, eu fiz um simulado para a prova oral. E a questão que me foi feita sobre o processo civil nesse simulado foi para eu falar sobre a teoria ternária e a teoria quinária. E eu, achando que era muito esperto, falei sobre a teoria ternária, sobre a teoria quinária e mandei essa que eu falei para vocês agora, olha. E na teoria ternária, o representante é o professor Bedak, da USP, tal. Ao que o examinador me perguntou, tudo bem, já que o senhor disse o representante da teoria ternária, me diga um representante da teoria quinária. E eu não sabia. Se eu não tivesse querido pagar de espertão, de mencionar os doutrinadores, provavelmente eu não teria perguntado. Mas então, por que eu estou falando isso? E o principal expoente da teoria quinária é o Pontes de Miranda, que com certeza a Letícia já sabia dessa informação, já leu toda a obra dele. Mas então, isso é mais uma questão de concurso, alguma coisa assim, se vocês tiverem pela frente. Então vamos voltar. Quarto tipo, sentença mandamental. Na tutela mandamental, se busca apenas uma ordem do magistrado para determinada pessoa. Antes de ser juiz, eu era procurador da USP. E as ações cíveis mais comuns envolvendo a universidade são mandados de segurança. Porque a pessoa, geralmente, ela não quer a condenação da USP ao pagamento de uma quantia ou quer ser declarada um bom aluno. Via de regra, os problemas são envolvendo muito matrícula. Então, a pessoa, o aluno, quer que a autoridade, no caso, o diretor de determinada faculdade, efetue a sua matrícula. E aí o juiz vai dar uma ordem, se esse aluno tiver razão. Olha, diretor,
matricule o fulano de tal sob pena de multa. Há uma ordem e essa ordem vai bastar. Geralmente essa ordem vai bastar. É o que a doutrina gosta de dizer, gosta de chamar de execução indireta. Então, se tenta compelir o cidadão a colaborar para com a justiça. Então, ele cumpre é esperado que ele cumpra a decisão sem necessidades de maiores problemas, maiores procedimentos. Já na executiva lato sensu, nós temos o exemplo contrário. Também há uma ordem do magistrado, mas uma ordem que vai ser realizada em execução direta. Ou seja, o Estado vai tomar as providências para que a sua decisão judicial seja cumprida. Na mandamental, nós temos uma ordem e espera-se que essa ordem seja cumprida. Até porque seria muito difícil. Como é que o juiz ele vai entrar no sistema de matrícula da Universidade de São Paulo e vai inserir um aluno lá? É uma coisa um pouco sem pé nem cabeça. Na executiva lato sensu, não. O Estado não só vai dar ordem, mas como vai diretamente cumpri-la. Então, chega-se à conclusão que um determinado muro foi construído indevidamente. É lógico que o ideal seria que o particular, sequer tivesse construído o muro, construindo o muro, providenciasse a sua retirada, a sua demolição. Mas, ainda que assim não faça, o Estado vai lá e derruba o muro. Não tem grandes problemas. A gente tem isso, infelizmente, toda hora aqui. O Bacenjude nada mais é do que uma providência do Estado indo atrás do patrimônio do devedor e tirando os bens dele sem a colaboração. Ele teve a oportunidade de indicar bens a penhora, ele poderia ter colaborado, ele poderia ter depositado em juízo, ele poderia ter cumprido as ordens determinadas sem maiores problemas. Ele não fez, pode ter a conta bloqueada. Então, mais ou menos, eu não estou me preocupando tanto em ser técnico, mas é mais ou menos isso que eu quero que vocês visualizem. Na mandamental, você tem uma ordem e o particular espera-se que cumpra, e nas executivas lato sensu, além da ordem, você tem a efetivação dessa situação, como a derrubada do muro, pelo Estado. Eu, particularmente, não vejo grande utilidade nessa divisão de mandamental e executiva lato sensu, porque as duas têm uma condenação. É o diretor da faculdade, é o devedor, eles estão sendo condenados a efetuar uma matrícula, estão sendo condenados a derrubar um muro, ainda que há uma condenação, ainda que isso seja efetivado pelo Estado. Antes, nós tínhamos uma maior utilidade nessa divisão, porque quando acabava o processo de conhecimento, havia uma prolação de sentença, que era um título a prolação de sentença, um título judicial, e para iniciar a execução, nós precisávamos de um outro processo. Então, dava a sentença de conhecimento, apelação, recurso especial extraordinário, 10 anos depois a gente tinha o trânsito em julgado. Cumpria imediatamente? Não. Precisava de uma nova citação do devedor. E aí o devedor já tinha mudado, já tinha acontecido uma série de fatores que ele não era mais encontrado. Hoje nós não temos mais isso. Prolatada a sentença no processo de conhecimento, a mera intimação do advogado da parte, nos termos do artigo 475J do CPC, ela vai ser suficiente para a gente iniciar os procedimentos de execução, os atos de execução contra o devedor. E aí se fala em processo sincrético, porque você tem conhecimento e execução no mesmo processo, a partir da Lei 11.232 de 2005. Então, antes, essa classificação era até útil, porque o mandado de segurança ele era cumprido sem um processo de execução. Então, você falava, condenatória, uma sentença condenatória, ela vai precisar de um novo processo, um processo de execução para ser cumprida. O mandado de segurança não. Foi o mandado de segurança, deu a ordem, o cara tem que cumprir. Hoje não. Hoje há uma mera fase de cumprimento de sentença. Então, não vejo muita utilidade nessa distinção feita pela teoria quinária. Mas isso hoje, não quando ela surgiu. E como a gente vai encontrar essa classificação nos livros, eu achei interessante mencionar de uma forma mais detalhada para vocês.
Esse é o nosso terceiro ponto. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá, vocês estão, quem está anotando, está conseguindo anotar? Veja se você está anotando ainda, Letícia. Estou falando muito rápido, você quer que eu... Se o ritmo estiver muito rápido ou muito devagar, tanto que alguns colegas aqui estão com dificuldade para manter a concentração, né? Mas vocês fiquem à vontade para falar. Esse então foi nosso primeiro tema. Acho que nós conseguimos terminá-lo num tempo bom, né? Seria dentro do programa o primeiro item. E agora eu vou partir para o segundo item, o item relativo aos princípios. É o quarto, na verdade, aí no roteiro, mas eu digo, seria já a segunda exposição, que é um pouco mais longo, um pouco mais concreto. E eu reitero que eu espero que vocês se sintam com algo mais concreto, mais presente no nosso dia a dia, se sintam mais estimulados a participar. Eu vou tentar dar exemplos mais relacionados ao nosso dia a dia.